Podemos iniciar, conselheira. Tá certo. Bom, então, olá a todos. Eu sou Eliane Araújo, conselheira do Coracon Paraná. Também sou professora da Universidade Estadual de Maringá e também do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quero dar as boas-vindas a todos a esse evento, Minha Carreira como Economista, com a presença hoje do economista e perito Tiago Jazinski. E essa atividade, né, é uma atividade que é promovida pelo Corecon Paraná, sobretudo pela comissão de eventos, né, e o objetivo do programa é compartilhar trajetórias, dicas sobre a carreira em economia, né. Então, vou apresentar o nosso convidado de hoje, Tiago Jazinski, que é economista, também é vice-presidente do Corecon Paraná, atua já há 12 anos como perito judicial, extrajudicial na área econômica financeira, civil, federal, trabalhista. Além disso, ele é professor de perícia, análise econômica, investimentos, é formado e mestre em economia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, possui pós-graduação em gestão pública, gestão financeira, controladoria, auditoria e perícia contábil. Em relação a essa especialidade do Tiago, que é a perícia econômica, vale destacar que ela desempenha um papel muito importante na sociedade, porque oferece análises técnicas imparciais que auxiliam na tomada de decisões justas e fundamentais. Então, nesse contexto que eu dou as boas-vindas ao Tiago, né? Se ele quiser falar um oi para todo mundo, e aí a gente vai fazer algumas perguntas, né? Para tentar entender um pouco sobre a trajetória pessoal, profissional do Tiago, sobre algumas dicas que ele tenha, né? Para o pessoal da economia, sobretudo para os alunos que estão pensando sobre as suas carreiras em economia. Oi, Tiago, bem-vindo. Oi, Eliane, tudo bem? Agradeço muito, né, a iniciativa do conselho, o evento, né, e o convite também aí, e estou à disposição aí para responder as perguntas, curiosidades de todos aí, mas passo a palavra para você conduzir aí esse evento para nós. Boa noite, obrigado. Tá ótimo, então tá bom. Então, obrigada, Tiago, pela presença. Vamos começar falando um pouco sobre a sua trajetória pessoal e profissional, e sobre isso eu tenho algumas perguntas, como, por exemplo, o que que despertou o seu interesse pela economia, né? Para você falar um pouco para a gente como foi, a sua formação acadêmica, as suas primeiras experiências profissionais, né? E, sobretudo, qual que é a importância da sua atuação como perito econômico, né? Qual que é a importância dessa atuação na sua carreira, para a sociedade, talvez explicar um pouco para a gente como que é o seu trabalho enquanto um perito e talvez assim também colocar alguns desafios, né, que você enfrentou ao ingressar na área de economia, na área de perícia. Ok, então. Então, Eliane, a minha carreira, minha escolha assim pela área de economia, ela partiu assim, um pouco da minha família, né? Eu tinha um meu irmão que fazia ciências contábeis na época, e aí me chamava muita atenção os cursos de administração e economia e o próprio curso de ciências contábeis. Mas assim, eu achei o curso de economia ele mais instigante, assim, né? Com vários aspectos mais complexos também, né? E eu sempre gostei muito desses desafios da macroeconomia e queria muito entender, estudar. E aí eu acabei, escolhendo entre contábeis e economia, eu fui para economia. Então, eu iniciei, a minha graduação em economia aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no ano de 2008, né? Encerrei em 2011. E assim, gostei muito do curso, amei, né? E já durante o próprio curso de graduação eu tive contato com a perícia, né? Então, eu ajudei outros peritos, né, em algumas tarefas assim de digitação, né? Onde eu fui tendo um pouco de conhecimento dessa questão da atividade pericial. Então, eu iniciei mais ou menos ali em 2009, 10 a ter esse primeiro contato com a área pericial. Então, aí tem em torno de 15 anos já que eu atuo, né, com a área da perícia, e aí eu comecei a assinar os meus trabalhos depois de formado, em 2012. Então, trabalhos meus mesmo, né, onde eu comecei a trabalhar e assinar eles, foi ali, estou completando 12 anos.
Mas como que foi essa trajetória para mim? Assim, além de ter gostado muito do curso de economia, eu achei a perícia uma coisa assim muito desafiadora, né? Um trabalho assim, porque cada trabalho, ainda que similar ao outro, eles exigem muita análise específica, né, de cada caso e assim, cada laudo ele é construído, né, quase que como um trabalho científico mesmo, né? A gente examina ali as questões, enfim, tem todo um cuidado para escrever o laudo, né, para justificar aquilo que a gente está escrevendo. Inclusive, a gente, né, se vale aí de dar metodologia científica, né? Faz citações, citações diretas, indiretas, né? Eu sempre comento com os meus alunos que o laudo pericial ele tem também essa característica, né, de um trabalho científico e tem que ter toda essa técnica. Mas, enfim, desde que me formei, então, né, desde antes de me formar, sempre trabalhei com perícia. Inicialmente, trabalhei muito com a perícia civil, com os processos bancários, enfim. E aí, depois que eu fui migrando um pouco para a área trabalhista, para as perícias trabalhistas, né, hoje é o que eu mais atuo aqui, são as perícias trabalhistas propriamente ditas, né, tem uma demanda bastante grande. Acho que você perguntou do desafio, né, que foi para mim inicialmente, Eliane. Eu acho que o principal desafio, assim, é a gente conseguir transitar pela área jurídica, né? Então, ler o processo, interpretar os diferentes tipos de processos, enfim, a escrita jurídica mesmo, né, como um todo. Então, eu via lá muitos processos no início, né, processo de embargos à execução, ação monitória, ação de prestação de contas. Então, no início é assim grego para a gente, né? Com o passar dos anos, a gente começa a ter mais familiaridade, começa a ficar mais simples. Mas realmente esse pontapé inicial de entender essa linguagem jurídica, eu acho que foi o maior desafio. Tá certo, então obrigada. Na verdade, a gente também, como economista, a gente tem o nosso economês, né? Da mesma forma, o pessoal do direito tem um linguajar próprio que para as outras áreas é difícil da gente compreender, né? Então, entender das diferentes áreas também é entender, né, esses principais conceitos, né, que a gente adota nas diferentes áreas. Então, tá bom. Então, dando continuidade, né, eu vou te perguntar um pouco sobre a profissão de economista na atualidade, né? O que que você acha que um economista ele precisa ter para se destacar no mercado de trabalho atual, né? Quais seriam as habilidades técnicas, os comportamentos, né? Quais são os mais requisitados para os economistas, né? E no mercado de trabalho de forma geral. E aí, nesse contexto, eu te pergunto, né, como que a perícia econômica ela se diferencia de outras carreiras ligadas à economia, né? Se você puder falar um pouco disso para a gente, agradeço. Tá certo. Então, com certeza, Eliane, assim, não só o mercado do economista, né, mas de outros profissionais também, eu acho que essa qualificação contínua, né? Eu, desde que me formei lá atrás, já, né, há 12 anos, 13 anos já, eu nunca parei de estudar. Então, eu fiz uma pós-graduação após a outra, né? Eu tenho três pós-graduação, fiz um mestrado, fiz outra graduação também. Então, assim, eu nunca parei de estudar. Então, não só para economista, para todas as profissões, eu acho que é imprescindível, né? Tá se atualizando, assim, a gente vê o conhecimento, ele crescendo de uma forma exponencial, né? A tecnologia sendo incorporada cada vez mais no nosso dia a dia. E assim, o principal hoje, né, para nós economistas é com certeza saber trabalhar com as novas tecnologias que nós temos aí. Inteligência artificial, né, que está muito sendo, né, em voga hoje, muito em discussão dos limites dela, né, até onde ela nos ajuda ou não. Então, e aí eu vejo outras áreas assim também que esbarram também na própria perícia judicial, como por exemplo as questões de trabalhar com programação, né? Enfim, eu tenho situações aqui, por exemplo, que eu trabalho com um volume de dados muito grande e eu preciso de ferramentas que me ajudem a trabalhar com esses dados, né, de uma maneira mais rápida, né? Então, eu tenho uma pessoa que me ajuda com essa questão da programação, fazer esse levantamento de dados, e assim é imprescindível. Então, trabalhar com inteligência artificial, né, as questões de programação, Python, então tem uma série de coisas assim, de ferramentas que ajudam muito o nosso trabalho.
né? Eu venho ainda de uma época antiga, praticamente, da perícia, onde eu tinha que ir até o fórum, por exemplo, pegar processos físicos, né? Aí eu pegava aqueles processos, tinha que digitalizar manualmente as informações, era um trabalho, assim, muito demorado, né? Era pouco produtivo, né? Então, todos os avanços que a gente teve na tecnologia hoje, né? Hoje a gente tem todos os processos digitais, então a gente consegue com muita mais velocidade extrair dados dos processos, enfim. E essas ferramentas que a gente tem hoje, elas ajudam demais, né? Elas aceleram muito o nosso processo, né? Talvez alguém já esteja pensando aí, né, nessa questão, se essas ferramentas, essas tecnologias vão tomar o nosso trabalho, né? Eu vejo que não, né? Desde que eu comecei para hoje, essas ferramentas vêm ajudando muito, aumentando a nossa produtividade, a gente acelera muito o nosso trabalho, principalmente um trabalho assim mais braçal, digamos assim, a gente tem ele muito acelerado hoje por conta disso. Então essas ferramentas elas nos ajudam muito e é imprescindível a gente conseguir dominá-las hoje. Aí linkando isso com a perícia judicial especificamente, hoje é uma realidade, está trabalhando com isso, né? Assim como outras áreas profissionais do economista, na perícia a gente usa, assim, a maioria dos peritos que eu conheço, né, utilizam muito aí, usam muito a IA. Eu confesso que eu uso muito, né, praticamente diariamente, para ajudar na construção de textos, conclusões, né. Eu uso com muita cautela, né, analiso muito bem os resultados que ela me mostra lá, muitas vezes refaço, mas assim, com certeza ela ajuda muito. Então, saber trabalhar com isso, né, e saber o limite de como utilizar essas ferramentas, assim, ajuda muito significativamente. Então, além de estar estudando continuamente, hoje, né, ter um domínio nessas ferramentas é algo assim primordial. Tá certo, eu concordo, Tiago. Acho que a gente tem que evoluir sempre, né, e usar essas ferramentas ao nosso favor. Aí acho que só faltou falar um pouco, né, de como que a perícia ela pode ser um diferencial na profissão de economia, né? Dentro de todas as possibilidades de atuação que os economistas têm, como que a perícia se diferencia nesse contexto? Você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Posso sim, bem lembrado, Guilherme. Então, assim, eu gosto muito quando a gente fala, né, na questão do economista na perícia, porque, assim, a gente tem um currículo, né, uma bagagem nossa de formação, assim, gigantesca, né? Desde a questão da matemática financeira, da estatística, né, da análise microeconômica, análise macroeconômica também. Isso, assim, nos dá um suporte, né, uma bagagem que muitos outros profissionais não têm. Aí, o diferencial nosso na perícia, nesse aspecto, é justamente esse, né? Ainda agora há pouco eu estava preparando aqui um material para uma aula de recuperação judicial, e assim, a recuperação judicial, ela envolve tudo, né, da nossa carreira do economista, desde da questão de projeção de fluxo de caixa, viabilidade econômico-financeira, é, quando a gente constrói, por exemplo, um plano de viabilidade econômica para uma recuperação judicial, a gente analisa todos esses aspectos, né? A gente justifica com questões microeconômicas, faz apontamentos em relação à macroeconomia para justificar uma situação, por exemplo, de recuperação judicial de uma empresa. Então, assim, a perícia e o economista, assim, elas têm uma junção muito interessante nesse sentido, né? Eu gosto de vender muito essa bagagem nossa do economista, que é um diferencial realmente nosso, né? Aí, outras áreas da perícia também, né? Eu citei aqui a recuperação judicial, porque eu estava trabalhando com ela aqui hoje, mas, assim, é uma área muito nossa, né? Quando a gente fala em plano de viabilidade econômico-financeira de uma recuperação judicial, a gente está falando do nosso trabalho, né? Então, é um diferencial realmente nosso. E outros campos da perícia também, né? Quando a gente fala de ações de prestação de contas, apuração de lucros cessantes, é uma coisa assim que a gente tem um instrumental muito grande, muito robusto, né? Da nossa própria formação, que nos dá assim uma vantagem muito grande, né, em relação a outros profissionais. Então, eu acho assim, né, fantástico aí a nossa bagagem. Claro que a gente precisa
continuar estudando, se aperfeiçoando, né, conhecendo aí algumas ferramentas específicas que a gente utiliza nessa área, mas assim, a gente sai da nossa graduação aí com a nossa formação em economia com a faca e o queijo na mão, e a gente consegue abraçar assim vários campos da perícia, com certeza. Tá ótimo. Então, uma outra coisa que eu queria te perguntar, Tiago, se você recebeu algum conselho valioso para sua carreira enquanto economista, perícia, né? Se ao longo da sua trajetória de aluno, talvez de jovem profissional, né? Se algum conselho fez a diferença na sua vida e nesse contexto, né? Se você poderia dar alguma dica prática, algum conselho para os estudantes e profissionais que estão aí pensando na sua carreira como economista. Com certeza, sim. Recebi vários conselhos aí, e o que eu recebi de conselho é o que eu posso passar para o pessoal mais jovem, né, quem está ingressando nessa carreira aí. Eu comecei a trabalhar assim com alguns peritos e assim eles tinham um critério bastante, não sei se pode chamar de severo, né, mas era assim muito técnico e era assim muito revisados os nossos trabalhos, né? Então, era sempre quando a gente conversava assim sobre a conclusão dos nossos trabalhos, dos laudos, a gente sempre brincava assim que a gente não ia errar pelo excesso de zelo, né? Então, a gente tinha um zelo muito grande com o trabalho para evitar assim qualquer tipo de erro, de qualquer natureza, né? Erro de cálculo, erro de redação do trabalho, do laudo. Então, assim, o que eu deixo hoje de conselho para quem está começando é justamente isso, ter, assim, um zelo muito grande com o trabalho, né, com a perícia, que, assim, é uma área que exige muito isso, né, porque a perícia vem justamente disso, né, desse zelo, desse cuidado, vem de minúcia, né, de se analisar profundamente aquilo que a gente está fazendo, para evitar erros, né, e a gente conseguir com o máximo de argumentos possíveis, fazer um bom laudo pericial, né, um bom trabalho, seja um laudo, seja um cálculo de liquidação, mas enfim, ter um trabalho assim com maior qualidade possível, de que forma que ele seja inquestionável, né? Embora ainda se tenha muitos questionamentos na prática, faz parte do rito processual, mas assim, os trabalhos eles precisam ser feitos da melhor maneira possível, né? E outro conselho que eu dou em relação a gente pedir ajuda quando a gente precisa, né? Eu já peguei vários casos assim muito diferentes e assim, eu sempre bato na porta dos colegas economistas mais experientes aí para me ajudar. Então, isso eu já aprendi lá atrás e hoje aí com mais de 10 anos de perícia, eu continuo batendo aí na porta dos colegas, né? Pedindo ajuda, pedindo um ponto de vista diferente na hora de concluir um trabalho. Assim, faço o trabalho às vezes a quatro mãos aí para assim entregar sempre um trabalho de excelência, né, nessa área da perícia que justamente é o grande diferencial, né? O perito que tem essa característica assim de entregar um trabalho robusto, um trabalho de qualidade, com certeza acaba se destacando no mercado aí, com certeza. Tá certo, Tiago, bons conselhos. Você comentou anteriormente, né, que acha muito importante, que os profissionais, economistas, que dominem essas ferramentas novas, né, a inteligência artificial, a programação, e como que essa parte, né, de software pode ajudar a gente a aumentar a nossa produtividade, que então dominar essas ferramentas é bastante importante, né. E aí eu te pergunto, né, se você quais outras atividades complementares, extracurriculares, né, cursos complementares que você recomenda, né? O que que você faz para ter uma formação mais sólida? Por exemplo, acompanha os noticiários, está sempre se reciclando, né? Como que você acha que os economistas, os estudantes de economia, né, eles podem complementar a sua formação e o seu conhecimento, talvez construir, né, uma rede profissional mais sólida, evitar alguns erros, né, no início da carreira. O que que você tem a dizer sobre isso, né, sobre essa formação complementar, sobre o que evitar nesse início da carreira, sobre as redes de contatos, né? Você poderia falar um pouco sobre isso pra gente? Com certeza.
Acho que essa questão da rede de contatos, começando dessa parte, acho que assim é algo muito importante, né? Porque assim, a gente como perito, a gente pode atuar diretamente para o judiciário, mas também está atuando, auxiliando as partes do processo, né? E os advogados. E assim, aquele que não é visto não é lembrado, né? Então a gente tem que estar o tempo todo, né? Envolvido assim, fazendo essas redes de network, não só para conhecer pessoas, né? Mas também para adquirir conhecimento dessas pessoas, né? De eventos como um todo. Assim, o que eu acompanho assim rotineiramente são todas as áreas que são correlacionadas, né? De alguma forma com a atividade da perícia. Então, por exemplo, eu acompanho muito algumas atividades da OAB, porque a OAB tem é, eles têm núcleos, por exemplo, que trabalham com estudos de direito bancário, né? Que é uma coisa assim que a gente atua muito, que é as perícias bancárias, né, ações revisionais bancárias, embargos de execução em ações bancárias. Então, assim, vem muitas informações deles para nós. Então, a OAB seria uma das fontes, né? Então, é uma fonte bastante rica, né? A gente tem contato ali diretamente com o mercado consumidor, digamos assim, que é um pessoal que busca o nosso serviço, né? O nosso trabalho enquanto perito. Então, eu estou de certa forma, sempre junto com eles. Eles têm eventos online também, a gente participa, tendo presencial também a gente participa. Existem as comissões também da própria OAB de Direito Previdenciário, Direito do Trabalho, e assim, são áreas que a gente está muito próximo também, né? A gente tem hoje perícia trabalhista, assim, uma quantidade muito grande, então existe demanda direto do judiciário, direto dos advogados para perícia trabalhista, então, a gente está sempre junto. Questão previdenciária também, eu não atuo muito com a perícia previdenciária, mas também existe uma demanda, né, por esse tipo de trabalho que está junto com eles. Então, assim, de uma forma geral, sempre tem cursos, eventos, né, relacionados à perícia, não só do nosso dos conselhos de economia, né, mas às vezes de outros órgãos também, né, como a OAB. A gente tem aqui no Paraná a PEPAR, né, a Associação dos Peritos do Paraná, que também tem eventos, tem cursos, mesmo que sejam às vezes cursos rápidos, né, a gente sempre agrega alguma coisa ali disso, né? Então, um exemplo agora, a gente estava lá no Rio Grande do Sul, teve o Congresso Brasileiro de Economia, teve um espaço lá para falar sobre a perícia, né, o economista na perícia, e assim, surgiram vários insights lá da palestra de prestação de contas na perícia judicial, e também teve a palestra sobre a questão da inteligência artificial também, né, aplicada à economia, e eu já saí de lá cheio de ideias também, né, de ferramentas novas, de como aprimorar alguns resultados ali. Então, assim, é um processo constante, né? E são coisas assim que, além de serem imprescindíveis, elas ajudam realmente a melhorar a qualidade do trabalho, enfim, a própria produtividade, a velocidade como a gente faz os nossos trabalhos. Só para encerrar a pergunta, eu tive um trabalho no final do ano passado, que era uma ação civil coletiva trabalhista, que tinham quase 100 empregados, né, onde precisava recalcular ali a verba de 5 anos, as verbas trabalhistas de 5 anos, de todos eles, e tinha, assim, coisa em torno de 50 mil páginas em volume de documentos, né? Então, assim, se fosse fazer um trabalho manual, página a página, de extrair dados do jeito tradicional, né, lá de 10 anos atrás, era um trabalho impossível de ser realizado. Então, hoje, né, com essas ferramentas que eu já comentei, o trabalho se viabilizou aí em torno de 40, a 60 dias mais ou menos, eu consegui concluir. Então, assim, do jeito antigo, sei lá, seria preciso uns 6 meses de trabalho. Então, assim imprescindível, né? A gente conseguir trabalhar com essas ferramentas novas é imprescindível. Tá ótimo, Tiago. Então, mais uma outra pergunta, né? Como que está o mercado de trabalho para os peritos, talvez para os economistas no Brasil, né? Qual que é a sua percepção sobre esse mercado de trabalho? E também se você poderia compartilhar com a gente algum exemplo real da sua atuação profissional enquanto um perito, né? Tem algum exemplo? Você já comentou vários casos, né? Esse, por exemplo, mas se você poderia dar detalhes, né? Não precisa falar nome, nada, mas explicar então um caso de
o que que você faz enquanto perito, um exemplo real, um caso concreto da sua atuação profissional, e além dessa ideia aí de como que está o mercado, né, como que você qual que é a sua percepção, sobre esse mercado para futuros profissionais, né, tanto o de economista quanto, o de perito, né, que eu acho que são as suas 2 principais atuações. Legal. Então, assim, com certeza eu vejo assim com muito bons olhos o mercado, né, a expansão dele. É, você está aqui um pouquinho da questão da área trabalhista, né? Quando houve a reforma trabalhista lá em 2017, houve um rumor muito grande, assim, um medo, né? Ah, porque as ações trabalhistas vão diminuir muito, né? Enfim, uma série de medos mesmo, né? Não só de quem trabalhava na área da perícia trabalhista, mas também né, questão dos advogados, mesmo questão jurídica ali, mas talvez no primeiro momento isso gerou sim um impacto, mas na sequência isso foi absorvido por várias questões, vários pontos da reforma trabalhista que foram, né, considerados inconstitucionais, enfim, uma série de elementos que fizeram a demanda continuar bastante crescente ainda na perícia trabalhista. Mas no contexto geral, assim, todas as perícias, seja da área trabalhista, seja da área civil, eu vejo assim que teve um aumento bastante grande, né? Assim, a impressão que dá é que continua esse boom ainda das perícias, em todos os tipos, né, de perícias, não só nas demandas trabalhistas, mas demandas empresariais, questões de falências, recuperação judicial, assim, são campos assim vastos, né, que demandam bastante, mas assim, tem muito trabalho, né? Voltando para a área trabalhista um pouco, a reforma trabalhista lá em 2017, ela passou a exigir algumas coisas assim interessantes para nós, né, economistas, peritos, que foi algumas questões, por exemplo, apresentar o valor econômico da causa, né, fazer pedidos líquidos, né, que significa o quê? Ao ingressar com uma ação trabalhista, era necessário apresentar cálculos, ainda que estimados, né? Então, isso abriu um campo de trabalho novo que não existia, né? Porque antes de 2017 não era necessário nenhum cálculo para a ação trabalhista, para ingressar com ela. Então, quando veio a reforma trabalhista, isso foi um ponto interessante. E porque abriu um mercado novo que ainda não existia, né? Então, dentro dessa perspectiva, acho que foi bastante interessante, né? E passados ali alguns anos da reforma trabalhista, a gente tem aí uma demanda de ações trabalhistas muito grandes, e o que eu sempre comento com os meus alunos é o seguinte: todas as ações trabalhistas que existem, elas precisam de algum cálculo, né? Seja ele mais complexo ou não, mas como a gente está falando de valores, de haveres trabalhistas, existe uma necessidade de fazer um cálculo, né? Por mais que seja uma ação simples, existe essa necessidade. Então, assim, toda ação trabalhista vai em algum momento demandar que alguém vá lá e faça um cálculo para essa ação, né? Então, existe uma demanda muito grande, né? Eu vejo por aqui, por mim, assim, é recorrente os pedidos de cálculos de liquidação trabalhista, enfim, a demanda ela é grande, sim. Então, tem espaço para atuar, é uma área bastante rentável, né, financeiramente, acho que é importante a gente falar isso também, e sem dúvida nenhuma, existe sim essa demanda. Só não lembro qual que era o final da sua pergunta, Eliane. Não sei se eu já Daí eu respondi tinha tudo ali. perguntado, para o mercado de trabalho de forma geral, e também se você poderia compartilhar com a gente algum exemplo concreto, né, da sua atuação enquanto perito, assim, você já falou várias coisas, né, sinteticamente, mas se você poderia explicar, né, então, você foi chamado lá para um caso que era para fazer uma coisa específica, como que você atuou, né, explicar um pouco para a gente como que funciona, essa atuação enquanto perito. Legal. Acho que assim são tantos casos assim bem emblemáticos. Vou pensar em alguma coisa que assim, mas eu já fiz meio que de tudo, desde inventário judicial, intervenção econômica mesmo, né, em sociedades ali, algum caso assim. Mas assim, a perícia ela é sempre uma caixinha de surpresas, né? Principalmente quando a gente vai para a área civil. Mas deixa eu ver um caso interessante ali. Eu acho que eu vou falar de um inventário que eu tô como inventariante judicial, fui nomeado pelo juiz para fazer um inventário. E como é que funciona, né, na prática, assim, né? Eu
me colocou à disposição dos juízes pelo cadastro que existe no tribunal. Eu tenho dois inventários aqui que eu estou atuando, né? Eu acho que é uma questão legal de se falar, porque não se fala muito, né, do economista inventariante judicial, mas é um campo que existe também para nós aí. Então, tenho duas experiências aí nessa área, e acontece o seguinte: normalmente no inventário, alguém precisa fazer esse inventário, né? Normalmente é o filho mais velho, por lei, mas invariavelmente acaba entrando em algum tipo de conflito. E aí o juiz acaba nomeando um terceiro, né? No caso, um perito ali, um economista, para fazer isso, que é o meu caso aqui. E aí é uma tarefa assim bastante curiosa de se fazer, né? Que vai desde todo o levantamento do patrimônio, do espólio, fazer o levantamento de dívidas e tal. Então, assim, é um trabalho interessante. Também estou aprendendo ainda a fazer esse tipo de trabalho, mas é assim muito a cara do economista também, né? Porque a gente precisa fazer a avaliação do patrimônio, fazer um levantamento global, né, de tudo que existe ali. Então, é um trabalho assim bem interessante. Eu estou aprendendo agora a fazer, né, o meu segundo inventário que eu tenho aqui, né, desde fazer o levantamento de dívidas, de tributos, né, dívidas municipais, estaduais, federais, enfim, a gente meio que tem que enxergar tudo, né, quase que um trabalho multidisciplinar. E é bastante interessante também. E assim, é um trabalho que existe uma demanda também interessante em torno dele, porque assim, muita gente não quer fazer, né? Acha que é um trabalho difícil, chato, moroso, demorado, que realmente a gente fica assim meses, né, até anos envolvido nesse trabalho de inventário. Meu primeiro inventário, eu tô com ele há quase 3 anos e ele ainda está se encaminhando. Eu tenho um outro recente agora também, mas assim, dentro da perspectiva profissional, é um campo assim que a gente aprende muito, né? A gente vê muitas informações novas, vê coisas novas assim, precisa estudar também, né? Pontos novos ali de legislação, enfim. Mas é assim uma área bem curiosa, bem instigante também. Eu acho que vale a pena aí a gente se aprofundar nessa questão. Acho que a questão do inventário é o que eu tive de mais curioso para passar, porque muita gente não sabe realmente que o economista também pode fazer isso, né? Atuar como um inventariante judicial. Tá certo. E aí, nesse contexto, mais uma curiosidade minha, e que eu acho que as outras pessoas talvez estejam curiosas também sobre isso, né? É se essa atuação do perito, se ela é suficientemente reconhecida, né, pela sociedade e pelo sistema de justiça, já que a gente tem os advogados, né? Acho que você também tem informação em direito, né? Mas um economista que vai trabalhar com isso, né? Se você acha que essa função, né, de perito, essa atuação que é muito importante, né? Se ela recebe mesmo esse reconhecimento tanto por parte da sociedade quanto por parte do sistema jurídico, né? Que é onde você está atuando na maioria das vezes. Excelente pergunta, Eliane. Eu vejo que sim, né? De uma forma geral, o trabalho do perito, ele é muito elogiado, né? Inclusive, e assim, porque o trabalho do perito, ele tem uma função de destravar o processo em algumas situações, né? Porque a perícia, ela surge quando? Justamente quando o processo, ele está em uma situação onde o juiz não consegue decidir, ou seja, né, quando a matéria ali que está sendo discutida no processo, ela exige uma prova diferente, né? Então, ela exige um conhecimento técnico específico, né? Que é o que o próprio Código de Processo Civil nos expõe, né? Então, o CPC, ele fala justamente isso, né? Que quando a prova, de fato, depender de um conhecimento técnico específico, é necessária a nomeação do perito. Então, assim, o perito vai lá e realmente esclarece questões, assim, muito importantes para o deslinde do próprio processo, né? E isso dentro do judiciário tem uma validade bastante grande. Tanto que a prova pericial, ela é uma prova muito robusta, onde o juiz se utiliza muito fortemente dela para proferir a sentença. Então, quando a gente pega a sentença do juiz lá, a gente vê, né? Conforme exposto pelo perito judicial, fulano de tal, né? As folhas tal do processo, decido da seguinte forma. Então, a decisão, o peso da decisão tem um forte embasamento no laudo pericial. Então, isso dá uma ajuda muito grande. E aí, assim, saindo um pouco do judiciário e indo para os advogados, né, para quem está envolvido também, eles valorizam muito esse trabalho, né, principalmente de pessoas com experiência já nessa área,
porque assim, muitas vezes o advogado ele entende muito pouco, né, ou quase nada dessa área. Então, ele precisa muito de algum expert, de alguém que conheça, né, a fundo as questões financeiras, as questões econômicas ali, para conseguir destravar ali, né? Porque realmente eles têm muitas dúvidas ali, porque às vezes é algo muito pequeno, muito particular do cálculo ou do laudo, mas que pode gerar né, um deslinde ali no processo muito sério, né? Os advogados aqui do meu prédio, onde eu tenho escritório, eles me chamam de mestre dos magos dos cálculos, né? Quem é mais antigo vai reconhecer o mestre dos magos, né? Justamente por quê? Porque às vezes eles estão com uma situação ali relativamente simples para nós economistas, mas eles não conseguem realmente levar aquilo para frente, né? E até por uma segurança deles, é muito comum aqui, semanalmente eu recebo aqui advogados que têm dúvidas, e aí eu venho aqui e mostro para eles, né, o porquê daquilo, ou por que está certo, por que está errado, e realmente, assim, eles saem, às vezes, muitas vezes, aliviados aqui, porque a gente, né, tem essa qualidade, né, do nosso trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, assim, é um trabalho bastante reconhecido, né? O tanto que o pessoal assim mais antigo realmente começa a ficar muito conhecido mesmo na área da perícia, porque, né, é um trabalho assim muito sério que demanda seriedade em todos os termos, né? Éticos, morais e também a seriedade da própria qualidade do trabalho. Então, com certeza, sim, é um trabalho bastante reconhecido, de forma geral a ele. Tá certo, Tiago. Eu só vou fazer um comentário que é mais uma brincadeira, peço até desculpas, né? Que o mestre dos magos, ele dava umas dicas enigmáticas, né? Mas ele nunca resolvia os problemas, né? Ou seja, os heróis nunca conseguiam encontrar a solução para voltar para casa. E eu imagino que a sua atuação enquanto perito é completamente diferente, porque o que você está colocando é uma situação, né? Então, é o mestre do mago dos cálculos, mas que não tem nada a ver com aquele mestre dos magos lá, né? Salvando aí a sua reputação, que é bastante libada, tá? E é só uma brincadeira, espero que você não se Não, imagina. incomode com isso, porque eu assisti aquele desenho, era da minha época, e eu ficava revoltada, porque o Mestre dos Magos nunca oferecia uma saída concreta lá para os heróis do desenho, né? Mas aí, para finalizar, Tiago, uma última pergunta, e eu acho que eu não poderia deixar de te perguntar isso, né? Se você poderia falar um pouco sobre a sua atuação no Conselho de Economia, porque acho que você já foi conselheiro, como eu sou agora, né? E agora você é vice-presidente, então você poderia falar um pouco, né? Eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui, elas são envolvidas com o conselho, mas talvez tenham estudantes, né, que têm um pouco de dúvida, e aí talvez você queira dar uma mensagem enquanto vice-presidente, né, do Corecon Paraná, e muitas vezes representa o presidente. Então, acho que você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso. Posso falar sim, com certeza. Então, eu estou no meu terceiro mandato como conselheiro, né? E nesse mandato específico eu assumi a vice-presidência do conselho. Então, já tenho aí uma década praticamente, né, participando do conselho. Fui delegado também do Conselho Regional de Economia aqui em Ponta Grossa, né? Eu não comentei, mas eu não sou da capital, sou aqui do interior, sou de Ponta Grossa. Então, fui delegado regional do Conselho, eu creio que foi em 2012, 12, 13, né? Aí depois participei como conselheiro suplente, depois efetivo, enfim, daí estou num novo mandato. E aí agora estou aí nessa empreitada de vice-presidente. E assim, desde que eu, né, comecei a participar no conselho, eu vi que tinha lá um núcleo de peritos, né? Então, sempre tentei ajudar muito, fomentar essa questão da perícia, né? Dos cursos na área de perícia, né? Enfim, eventos de perícia, palestras de perícia. Então, gosto muito, né, dessa área. Mas eu tento sempre estar apoiando, né? Dessa forma, na questão da instrução, né? De levar novas ferramentas, novos cursos, palestras, mini cursos, né? Então, acho que a gente está numa vibe bem interessante aí do conselho, principalmente esse ano, a gente teve vários cursos, né? Teve muitos eventos mesmo, e assim o pessoal está se envolvendo, né? A gente está vendo um número mais crescente de economistas atuando na perícia. Então, assim, eu não vou me recordar hoje de nome, em número, mas alguns dias eu acompanhei o cadastro de peritos economistas de outros tribunais. E aqui no Paraná, assim, de todos que eu vi, é o que mais tem economistas cadastrados
como peritos no CASU, que é o Cadastro Auxiliar da Justiça. Então, acho que é um número assim bem interessante, bem positivo, né, em relação a outros estados, assim, é uma diferença muito grande. Então, assim, enquanto vice-presidente, tenho apoiado muito essas medidas, né, para levar o conselho mais perto dos economistas e dos estudantes, porque eu acho que assim esse aprimoramento constante é algo imprescindível, né? Então, não só na questão da perícia, mas em outras áreas também de conhecimento e do economista, acho que é imprescindível essa formação continuada, né? Já falei desde o começo aqui, né, batendo nessa tecla de novo. Mas eu creio que é isso, assim, né? Acho que eu vejo assim essa importância de ter um conselho mais perto dos economistas, levando esses insights, né? Porque às vezes a gente tem que nem hoje que um evento curto, né? 40 minutos, 50, mas com certeza assim abre os olhos, né? Dos economistas, alguns se encantam com a área, outros já, né? Talvez se interessam, acabam se interessando por outra, mas acho que a minha visão do conselho também é essa, né? De levar esses eventos, esse conhecimento para o pessoal. E assim, na medida que eu consigo, eu, né, sempre dou algumas ideias ali para fomentar isso. E isso, né? Eu acho que é bem interessante esses eventos aí pro pessoal. Com certeza ano que vem vamos ter mais ainda aí. Tá ótimo, Tiago. Então eu quero te agradecer muito pela nossa conversa. Eh, Foi muito produtiva para mim, aprendi muito sobre a atuação do perito, né? Foi muito bom conversar com você. E aí acho que agora a gente pode abrir para perguntas, o pessoal que está assistindo, pode fazer perguntas no chat, pode fazer, perguntas também falando, né, e vai ser ótimo, ouvir e receber as perguntas dos participantes. Mas, mais uma vez, obrigada, Tiago, foi ótima a conversa. Eu que Então acho agradeço, que a Eliane, gente agradeço aí. é, a gente tem algumas pessoas aqui, né? Tem o Bruno, que está elogiando, né? Dizendo que ele é estudante de economia de São Paulo, que gostou muito da palestra, que aprendeu bastante. Então, obrigada, Bruno, por ter participado, né? Também tem aqui o Felipe, olha só, estudante de Manaus, está atingindo outros estados, né? Que bom. Corecon Paraná e cruzando fronteiras. Então, o Felipe está dizendo que foi muito proveitoso a palestra, agradecendo, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quer fazer algum comentário também, além do Bruno e do Felipe, que estão aqui elogiando o evento. Posição, qualquer um quiser mandar no chat ali, ou, né, ligar o Ah, microfone e sim, ó, tá falar, chegando ó, aqui. à Então, também vontade. tem a Thaisa, que ela é da Bahia. Olha só, gente, Bahia, Manaus, São Paulo, que legal. Ela tá falando excelente palestra e ela quer fazer uma pergunta também. Então, eu já vou dar o microfone para você. É, Thaisa, antes eu só vou ler aqui a pergunta do Newton, né? Que ele está falando: olá, Tiago, boa noite. Acredito que para além da habilidade de realizar os cálculos, o perito precisa também escrever um bom texto pericial. Qual a sua dica sobre isso e por onde começar, né? Parabéns pela palestra. Tiago, será que eu posso pegar a pergunta da Thaisa e aí você responde as duas perguntas, a do Newton e a da Thaisa? Thaisa, então, por favor, pode falar. É. Boa noite, tudo bem? Então, eu sou fã do Tiago, acompanho o trabalho dele pelo Instagram. No momento, eu sou economista também e no mestrado em economia, aqui na Universidade Federal da Bahia, eu estou dissertando sobre a economia da prova, uma análise empírica do valor estratégico da perícia nas ações tributárias, certo? Mas de qualquer forma, esse trabalho ele tem me ajudado muito a ver para além, obviamente, do processo judicial tributário. Mas uma curiosidade que eu tenho é se o Tiago já atuou em algumas questões envolvendo problemas assim, né, processos tributários, e saber a experiência dele, como foi atuar assim, né, nessas questões tão caras, né, tão acirradas quanto é a luta entre o contribuinte e o Estado de maneira geral. É isso. Tá certo, Thaisa, muito obrigada pela participação. E saudações aí para o pessoal da Bahia. Tiago, então acho que você pode responder essas duas perguntas e depois a gente pega as próximas.
Posso sim. Vou começar respondendo a pergunta ali do Newton, que é um pouquinho mais rápido, né? Ele fala da questão da escrita, daí depois eu passo para a Thaís ali, que é uma pergunta também interessantíssima. Tem um caso também, agora que ela falou ali, me lembrei desse caso aí da questão tributária. Mas, assim, em relação ao laudo, a escrita do laudo, assim, um desafio imenso realmente é essa questão da escrita, né? Porque o laudo, ele é um laudo técnico, então ele precisa ter elementos técnicos, precisa ter justificativas técnicas, né? E ao mesmo tempo, ele precisa ter uma linguagem clara e acessível para quem vai ler, que normalmente não é alguém com a mesma formação, é o próprio juiz, os assessores, né, os advogados, que são pessoas da área do direito. Então, assim, eu já peguei vários laudos assim que de extrema qualidade, mas assim, para eu como economista me diverti lendo, né? Então, foi interessante. Mas assim, eu ouço muitos feedbacks assim de laudos meus, né, positivos nesse sentido da linguagem, né? Porque assim, ao mesmo tempo que eu uso uma linguagem bastante técnica, eu gosto de usar citações, citações diretas, indiretas, enfim, para justificar, né, os meus argumentos. Mas assim, eu sempre coloco junto com isso uma explicação assim em palavras mais simples, né? Para que o leitor ele realmente consiga entender e faço isso sempre de forma a concluir de forma cabal aquela questão que está sendo discutida ali, para não gerar dúvidas futuras, enfim. Então, assim, a gente precisa ter muito esse foco, Newton, de ter técnica para responder, mas também ter uma linguagem acessível. Até o Código de Processo Civil ele fala disso, né, que o perito ele deve ter uma resposta clara e objetiva aos quesitos e precisa também indicar qual foi o método que ele usou para chegar naquela conclusão. Então, acho que a questão seria essa, né? Não deixar de lado a questão técnica, mas também explicar isso de uma maneira assim mais leve para quem não é da área, né, de economia, da contabilidade, enfim, para quem vai ler. Então, acho que esse é o grande segredo. Aí, respondendo a Thaisa, a questão tributária, eu tive alguns casos. Eu tive, mas um caso assim que eu tive foi um caso assim de, como é que a gente chama, de sonegação, assim, bastante claro, né? Não posso identificar muitas questões, mas foi um trabalho assim extremamente trabalhoso. É um trabalho que envolvia uma empresa. Deixa eu ver se eu posso falar detalhes aqui para não falar muito, deixar muito claro o que aconteceu, né? Mas foi um caso assim de uma sonegação de impostos lá do ano de 2004, 5, 6, 7. E ocorreu uma sonegação de receitas, né, de faturamento dessa empresa, e era uma empresa que estava no Simples Nacional, e aí essa sonegação de impostos dela fez com que ela permanecesse no Simples, sendo que ela deveria passar para outro regime tributário. E aí isso foi uma coisa muito complicada, porque foi bem uma época de mudança ali da legislação do Simples e tal, e assim, foi um quebra-cabeça gigantesco, né? Foi uma ação teve uma autuação ali da Receita Federal, né? Uma ação, processo administrativo, depois isso se tornou um processo judicial, e assim, tinha tanta informação naquele processo, que assim, era impossível, sem uma perícia técnica, esclarecer as questões ali. Então, assim, é uma pena eu não posso falar detalhes assim da sistemática ali, mas foi isso. Eu tive que fazer assim uma reconstrução do faturamento da empresa, né, para ver em qual regime tributário ela iria se enquadrar e de fato ela iria sair lá do Simples Nacional. E aí, saindo do Simples, todo o cálculo tributário ele é radicalmente diferente, né, porque o Simples ele tem uma metodologia, o lucro presumido tem outra. Mas, assim, foi um trabalho, assim, bastante árduo, né, de identificação de receitas, de recálculo, de tudo, né? E aí, além dessa primeira etapa de recalcular receitas e faturamento, aí a segunda etapa era recalcular todos os tributos e ver o que deixou de ser efetivamente declarado e também pago, né? Para o fisco. Mas foi um trabalho assim bem interessante. Eu usei muito de ferramentas da microeconomia, né? Eu me lembro assim claramente, né, do trabalho, porque eu precisei explicar, né, conceitos bem básicos ali do que é receita, né, o que é preço vezes quantidade e tal, bem coisa lá da microeconomia mesmo, para ir construindo todo um raciocínio para mostrar, né,
se estava no caminho certo ou não aquilo que estava sendo discutido no processo. Então, foi uma questão bem emblemática mesmo, porque eu tive que abordar desde a microeconomia, dar um pulo para a matemática financeira, entender da questão do direito e ainda parar lá nos regimes tributários, que é uma questão mais contábil, né? Então, mas foi um trabalho assim bem interessante. Foi o meu trabalho assim na época de maior honorário, né, que eu recebi naquela época, né? Eu depois tive processos grandes também, mas aquele caso foi o maior processo até então, o maior honorário que eu recebi nessa atividade. E normalmente perícias tributárias, elas, pela característica, né, complexa delas, execuções fiscais, enfim, envolvem valores altos, são trabalhos complexos, normalmente são bastante rentáveis, né, em termos de honorários. Acho que é importante a gente falar isso também. Mas acho que é mais ou menos isso, Thaís. Eu não sei se respondi você. Sim, sim, excelente. Isso aí também irá iluminar a minha escrita de aqui hoje à noite. Eu achei excelente. O processo judicial tributário muito me encanta, né? E a perícia também tem me ajudado bastante a refletir a questão dos custos, de barreiras à entrada, dos recursos da alocação, né? Da decisão de se pedir perícia ou não, que também é um cálculo que tem por trás também, né? Porque o contribuinte, ao se arriscar a solicitar a perícia e depois chegar no final do processo, perder, então é uma questão de muito cálculo aí e noções de economia. Parabéns. Tá Obrigado. ótimo, então, obrigada, né, Thaisa e Tiago, pela resposta. E só para finalizar, né, também queria registrar aqui que tem o Luiz, que é de Apucarana, né, que está elogiando a palestra, dando parabéns para o Tiago. E tem uma última pergunta aqui do Bruno, né, que ele está colocando em relação ao trabalho de perito, como é feita as nomeações como perito, o juiz que indica ou você que realiza o trabalho de venda do seu serviço aos advogados, né? Se você poderia explicar um pouco sobre isso, Tiago, e aí eu vou encerrar as perguntas, né, para a gente não estender muito o programa dessa noite. Tiago, por favor. Certo, então. Então vamos lá, vamos responder por partes ali a pergunta do Bruno em relação à nomeação do juiz. Então, assim, a nomeação pelo juiz hoje, né, segundo o próprio Código de Processo Civil, ela deve ser feita a partir de uma relação de profissionais cadastrados no tribunal. Então, cada tribunal, né, do trabalho, Tribunal de Justiça e Justiça Federal, eles têm cadastros próprios, né? Então, por tipo de tribunal e por estado também. Então, por exemplo, aqui no Paraná, eu tenho três cadastros. Eu tenho cadastro no TRT, a Justiça do Trabalho, tenho no TJPR, que é o Caju, e tenho cadastro também na Justiça Federal, né? Então, eu estou disponível, digamos assim, nesse hall de peritos de cada um desses tribunais. Então, assim, para ser nomeado pelo juiz, obrigatoriamente a gente tem que estar devidamente cadastrado nesses cadastros dos tribunais e preencher todos os requisitos que tem nele, né? Então, quando a gente faz o cadastro, a gente tem que anexar um monte de documentos, né, para provar a nossa competência técnica e também a nossa própria idoneidade. Então, lá pede certidão negativa de débitos, de tributos municipais, estaduais, federais, um monte de certidões, né, que corroboram ali que o perito ele uma pessoa idônea, né, que é o principal. Mas então, assim, basicamente, para ser nomeado como perito do juiz, né, o perito oficial que a gente chama, é preciso estar cadastrado nesses tribunais. Então, basicamente, esse seria o primeiro requisito ali para ser nomeado. Hoje, pós-Código de Processo Civil de 2015, é muito mais fácil ingressar como perito judicial do que era antigamente, tá? Então, hoje faz esse cadastro, preenche os requisitos, é imprescindível estar aprimorando ali a questão do currículo, né? Porque o currículo vai junto do cadastro, mas basicamente, para ser nomeado perito do juiz, tem que estar devidamente cadastrado no tribunal, tá? Não tem assim nada muito complexo hoje, né? Quando eu comecei lá atrás era bem diferente. Então hoje é um pouco mais acessível se tornar perito do juiz. Em relação para os advogados, aí é um processo um pouco mais diferenciado, e precisa existir um marketing realmente, né, de venda do nosso trabalho,
os advogados, né? Então, aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Aquele que não é visto não é lembrado. Então, a gente realmente tem que vender o nosso trabalho, vender o nosso peixe, e tá junto com essas pessoas, né? Tem que estar mostrando o nosso trabalho, enfim. Eu contando aqui bem resumidamente minha experiência, né? Eu comecei 100% como perito do juiz. Fiquei vários anos praticamente fazendo trabalhos como perito do juiz. E aí o que aconteceu, né? O meu nome era muito visto como assinando como perito judicial, e a partir de um determinado momento, ali, uns 5 anos depois de eu estar atuando como perito, começaram a surgir advogados me ligando, né? Ah, eu vi o seu nome lá no laudo no processo tal, né? Enfim, aí a gente começa a ficar conhecido e realmente as demandas começam a aumentar bastante. Então, mas em relação a trabalhar para as partes, extrajudicial, como assistente técnico, é um trabalho realmente de venda ali, um corpo a corpo com os advogados, né, para vender o trabalho, né, e que os advogados realmente precisam bastante. Acho que respondi aí a pergunta, né? Tá certo, então respondeu, obrigada, Tiago. Ele também perguntou, né, sobre os episódios anteriores, esse é o terceiro episódio, então no canal do Conselho você consegue assistir os outros episódios, eu coloquei o link aqui, tá? Então quero agradecer todo mundo que assistiu, perguntou, prestou atenção na noite de hoje, né? Quero agradecer muito o Tiago pela conversa, pela disponibilidade de compartilhar um pouco do trabalho dele, né, com a gente. Foi muito interessante conhecer mais. Obrigada a todos, obrigada ao Conselho de Economia, a todos os participantes, ao Tiago, e a Inês, né, que colaborou com a gente aqui nas questões técnicas, o Amarildo, o Gilberto. E aí, Tiago, quer dar uma mensagem final, um tchau final para todo mundo, né? Eu já vou me despedindo aqui, agradecendo e deixar o Tiago falar aí a frase de encerramento do nosso evento de hoje. Então, eu quero agradecer aí muito o pessoal que acompanhou aí todo o nosso evento de hoje à noite, o pessoal que participou. Agradecer principalmente também aí, eu não quero desprestigiar o pessoal do Paraná, mas agradecer também o pessoal aí de outros estados, né? Temos vários participantes de outros estados. Obrigado por estarem aí prestigiando o trabalho do nosso Conselho aqui de Economia do Paraná. Obrigado a todos, né? Obrigado, Eliane, né? Todo mundo que ajudou aí a conduzir. E a mensagem que eu deixo é: quem gosta, acha interessante, né, a área da perícia, se joga nela, né? Eu, quando comecei, talvez comecei como muitos, né? A única coisa que eu tinha era o meu diploma lá de economista, não tinha pós-graduação, não tinha curso, não tinha mestrado, não tinha nada. Achava que era assim um universo muito complexo, né? Então, hoje, às vezes eu mostro o currículo, o pessoal fala, ah, mas com esse currículo é fácil, né? Mas eu um dia eu comecei sem nada lá atrás, né? Sem nada não, né? Era o diploma de economia, mas aí fui acrescentando muito com o passar do tempo, e quem quer trabalhar nessa área, com certeza, sim, ela exige muito isso, né? Então, quem tem um bom currículo, tem uma boa capacitação, é naturalmente visto com outros olhos aí, tá? Então, parabéns a todos. Se vocês estão aqui hoje, já é um bom sinal aí que estão, né, querendo se qualificar, e dou parabéns para vocês. E precisando de qualquer coisa aí, né, nós estamos à disposição aí para ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e uma boa noite.